Presidente da Câmara Municipal da cidade de Brusque, José Zancanaro, seja bem-vindo ao canal 24 Horas, é um prazer estar aqui na Câmara. E essa informação para a sociedade, a gente trabalha com informação e ao longo desses 31 anos de profissão, a gente sempre se preocupa com o voluntariado, com as informações e com a própria cidade e o andamento dela, é claro. A gente registra a história da cidade. Está aqui na Câmara o Poder Legislativo, aquele que vai cobrar ações, aquele que emana as leis e aprova ou não, né? E, na verdade, essa semana surgiu aí uma discussão, né? Na verdade, a semana passada, explodiu essa semana, aquela preocupação, vamos ter mais assessores, não vai ter menos assessores, o que vai acontecer, economia, né? Então, só para o pessoal entender, então a situação, é claro que a preocupação do presidente é economizar, né? É o trabalho da economia, né, gerada, e a Câmara de Brusque, ao longo da sua história, é uma das mais econômicas do estado de Santa Catarina, né? E veio essa discussão, vai contratar 10 assessores, não vai contratar? Então, vem aí a discussão e o bloco político da cidade, aí, com a palavra, o José Zancanaro, nosso presidente da Câmara da cidade de Brusque, fala para nós dessa situação e a solução que houve, né? Na realidade, nós estávamos discutindo no campo das ideias. As câmaras do porte de Brusque, a que tem menos assessor parlamentar, tem 2. Então, nós entendemos que o nosso vereador ele também precisaria ter uma estrutura para melhor desempenhar sua função junto à sociedade. Porém, não traria despesas no total, porque nós estamos estudando aqui a questão das extinções e gratificações de alguns cargos que não se enquadram na lei, e essas gratificações, elas supeririam as despesas desse assessor parlamentar, que seria um estagiário. Isso, inclusive, foi recomendado pelo próprio observatório. Seria só meio período, que ele ia trabalhar para o vereador, ele ia fazer o trabalho de campo, o vereador pesquisa para o vereador, porque o vereador é o agente político. E já tinha, no passado, assessores. Hoje, os vereadores estão sem assessores. Tem alguns que se viram muito bem, mas tem alguns vereadores que realmente seria importante ter alguém para auxiliá-lo, para trabalhar, para ele poder corresponder melhor às suas atividades. Bom, mas nós, democraticamente, levamos para o grupo. A primeira discussão foi com o grupo que nos elegeu. Esse era o compromisso que eu assumi com o grupo, de todas as alterações, todas as discussões administrativas, seria decidida em grupo. E no dia 20, na residência do seu Cleito, botamos na mesa para ver o que o grupo achava. Aí o grupo ponderou os prós, ponderou os contras, as questões políticas, etc. E foi decidido que, então, não teríamos mais assessor parlamentar, por várias razões, repercussão política, e uma das mais eficaz, das mais fundamentada, é a questão do espaço físico, que os gabinetes são acanhados, hoje está amontoado alguns vereadores, não temos gabinetes decentes para os vereadores, não temos sala de comissões para poder dar os pareceres, e nós estamos com um projeto de ampliação do prédio. Então, lá na frente, com o projeto de ampliação, se isso tudo acontecer, pode ser voltar a discutir, né? Mas, no momento, então, foi suspenso, foi sepultado, dia 20 já foi sepultado, que não terá assessores parlamentares. Só para o pessoal entender, né? Tudo isso é numa busca de ajuste que o presidente da Câmara está tem que buscar um caminho, né? Porque o ex-presidente Vilmar Brum, ele colocou aqui um aumento de 40%, né? Quando na saída dele. E isso é uma coisa que o Ministério Público, inclusive, é um problema legal isso, né? Desse aumento. E, na verdade, o senhor está enfrentando isso e tem que resolver isso, né? Na realidade, tem casos que são até possíveis, que são legais, mas é imoral, no intuito de recuperar salário, mas acontece que hoje os salários estão recuperados, porque todos os aumentos que o Executivo dava para o seu servidor, aqui, como o poder é harmônico, mas é independente, dava a maior para poder recuperar. Então, não se justifica mais esse montante de gratificação. Mas nós estamos procurando um meio termo,
porque hoje o nosso servidor também já acostumou, já desde 2009, acha que isso já faz parte da vida dele, que ele já tem compromisso, etc. Tal. Mas, quando ele se aposentar, isso cai fora. Então, a gente está procurando fazer um estudo para fazer um meio termo, para acabar com a gratificação e que o servidor não sinta um baque muito grande, uma incorporação de alguma coisa, etc. Tal. Está sendo estudado uma saída, achando-se uma solução para o caso, mas nós temos que realmente resolver. Isso de um presidente passa para o outro, todos estão preocupados com isso, mas está correndo, inclusive, na própria Justiça, o Ministério Público está questionando, e nós vamos, com toda certeza, acharmos o meio termo, de acharmos uma solução que seja bom para o servidor e que seja bom para o Poder Legislativo. E principalmente para a cidade de Brusque, né? É evidente, a gente hoje se preocupa com o bem-estar social da sociedade e nós temos compromisso, todos os vereadores têm esse compromisso. E a repercussão política, todos os vereadores é um agente político, então ele também está preocupado. É claro que a responsabilidade maior e respinga mais em cima do presidente. E que, em épocas atrás, por exemplo, teve um determinado presidente que tinha assessores, tirou todos os assessores e criou uma estrutura administrativa, que, no meu ver, ela é eficiente, são um pessoal bastante habilitado, mas não faz o trabalho político. Eles também, além de não fazer, eles não têm nenhuma obrigação de dar suporte político para o vereador. E o vereador precisa ter o suporte político, porque ele é o agente político e não tem ninguém para trabalhar para ele, para ajudá-lo a desenvolver bem a sua função. Com a palavra, José Zancanaro, presidente da Câmara Municipal da cidade de Brusque. É um esclarecimento para a sociedade, né? Na verdade, nossa obrigação como meio de comunicação é esclarecer, levar a verdade, levar a informação adequada, verdadeira, balizada, através de quem comanda aqui o Poder Legislativo da nossa cidade. É que, na realidade, com a nova reestruturação de cargos e salários, daria para colocar um assessor para cada parlamentar, esse estagiário, sem gerar despesas a mais. Pelo contrário, nós temos todos os cálculos, ainda o Poder Legislativo economizaria R$20 mil por mês. Quer dizer que estavam todos bem servidos, de forma que a Câmara não ia gastar mais. Mas o entendimento, por unanimidade dos vereadores, achou que, no momento, não seria oportuno, por questões de repercussão política e assim por diante. São vários que eu já expliquei, os fatores que levaram, então, a sepultar a ideia de assessores parlamentares. Particularmente, eu não posso emitir opinião, né? Mas esse seria um caminho muito legal, né? Sem dúvida alguma, de economia e de valorizar aqueles que estão vindo aí, os estudantes, estagiários, né, para se envolver até num conhecimento que muitos não têm, o que é um poder legislativo numa cidade. Mas essa é uma opinião que não entra na questão. O que entra é essa orientação e explicação para a sociedade o que realmente está acontecendo na Câmara Municipal da cidade de Brusque. Aqui meu abraço ao nobre vereador, presidente da Câmara, disponha sempre do canal 24 Horas, do Banana, do Dixon, de toda a nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade, ao menos para poder esclarecer para a sociedade, porque a sociedade como um todo olha, mas como vai criar 15 cargos, seria 15, seria 14, que o presidente não teria assessor, que todos os servidores da casa já servem o presidente, então seriam 14 assessores parlamentares. Mas é muito difícil de explicar que tu vai ter 14 assessores parlamentares. E não vai aumentar. E não vai aumentar, seria muito difícil. Só que eles não têm, em contrapartida, a informação da reestruturação e das gratificações que nessa reestruturação seriam mexidos, né? Para não implicar em despesa. E principalmente que estagiários trabalham meio período, né? Não tem nenhum vínculo empregatício, etc, etc e tal. Presidente, parabéns pela iniciativa e eu particularmente lamento, né, que isso não foi para frente, mas a informação foi dada, o registro foi mais um registro para a história de Brusque, para esse momento tão importante na troca de informações e de esclarecimentos, o que está acontecendo de fato aqui na Câmara Municipal da cidade de Brusque. Um grande abraço a José Zancanaro e a todos aqueles que querem uma cidade melhor para todos nós. Daqui a pouco a gente volta.